Fala, gente, graça e paz, tudo bem com vocês? Começando então o nosso devocional diário, espero que você esteja muito bem do outro lado, que você tenha um dia muito abençoado, muito feliz aí pela frente. Hoje a gente vai falar para o livro de Efésios, lá no capítulo 5, que Deus ele possa ministrar o teu coração e que ele abençoe ricamente a tua vida, a tua casa, que ele possa derramar sobre você uma paz que excede todo entendimento. E para você que é novo por aqui, seja sempre muito bem-vindo. A gente fala sempre sobre a vida. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sininho das notificações. E hoje a gente fala um pouco sobre prioridades. Afinal de contas, se a gente priorizasse o que realmente importa na nossa vida, será que a gente teria uma vida melhor, hein? E antes da gente ler o nosso texto base, eu queria começar com um pano de fundo para que a gente possa entender melhor o contexto ali da época. Era ali o primeiro século. Éfeso era uma cidade grande, influente, diversificada ali culturalmente. E ela abrigava ali diversos cultos, religiões. Havia também um culto lá à deusa Diana. Era um centro intelectual também. A cidade possuía ali uma das maiores bibliotecas ali do mundo antigo. Ou seja, era um ambiente intelectualmente rico em que os cristãos viviam. E Paulo escreveu essa carta aos Efésios por volta ali de 60, 62 depois de Cristo, enquanto ele estava preso ali em Roma. E a igreja em Éfeso, meu irmão, ela enfrentava ali desafios, incluindo pressões sociais, tentações ali mundanas que acabavam competindo, com a sua devoção a Cristo. A gente começa lendo os versículos 15 e 16 do capítulo 5 de Efésios. A palavra de Deus ela diz assim, Tenham cuidado com a sua maneira de viver, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Amém? Então, Paulo aqui, ele está nos alertando sobre a urgência de vivermos com intencionalidade. Visto que no mundo cheio de influências negativas, nós somos chamados a ser sábios, a não sermos insensatos. E essa sabedoria, ela se manifesta em como usamos o nosso tempo, como nós fazemos escolhas. E o apóstolo Paulo, ele não está apenas sugerindo aqui uma melhoria superficial no comportamento, mas uma transformação radical na maneira de pensar, de viver. E essa transformação ela envolve ali discernimento, escolhas que refletem a nossa nova identidade em Cristo. Quantas vezes nós nos pegamos dizendo, mas eu não tenho tempo, mas o meu tempo é curto demais. E para muita gente a sensação é que as 24 horas do dia já não está dando mais, não é verdade? Ficou curto demais o dia. Mas será que realmente nós não temos tempo? Ou será que nós não estamos priorizando o que realmente importa, hein? Porque quando a gente quer de verdade, a gente arruma tempo para quem a gente ama, a gente prioriza as coisas mais importantes da nossa vida, a gente não esquece o que realmente importa para a gente, não é verdade? Agora, você consegue lembrar o que você fez nas últimas 24 horas? Quanto desse tempo ele foi dedicado ao que realmente importava na tua vida? Seu relacionamento com Deus, a sua família, o seu propósito de vida. E eu não estou dizendo que as outras coisas não importam, meu irmão, mas sim que algumas coisas possuem mais prioridades do que a outra. Porque uma das grandes utilizações da vida e uma das grandes utilizações do nosso tempo é desperdiçá-los em coisas que realmente importam. Mas como assim desperdiçar com coisas que realmente importam, hein? Parece meio contraditório isso, né? Mas isso é um desafio para que a gente possa parar um pouco e pensar o que a gente considera, entre aspas, desperdício. Porque passar o tempo em oração, meditando na palavra de Deus, servindo a vida do outro, estar com quem a gente ama, o mundo pode ver isso como perda de tempo, é verdade, mas aos olhos de Deus, é o investimento mais valioso que a gente pode fazer na vida. Porque na nossa sociedade moderna, nós somos constantemente bombardeados por um monte de coisas que nos fazem distrair. As redes sociais, a busca incessante por sucesso, por reconhecimento, e tudo isso acaba competindo pela nossa atenção. Mas Paulo ele nos adverte, os dias eles são maus. A gente não pode nos dar o luxo de viver sem propósito na vida. E Jesus ele também nos ensinou sobre esse mesmo princípio lá em Mateus 6, sobre buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas, elas seriam acrescentadas.
E assim como Paulo, Jesus ele nos chama a priorizar o que é eterno sobre o que é temporal. E a palavra grega aqui para buscar nesse versículo, ela implica numa busca intensa, contínua, como de um caçador atrás de uma presa. Se a gente imaginar a nossa vida como um jarro de vidro, agora considere duas coisas, um pouco de areia e algumas pedras. Sendo que a areia, elas são as coisas menos importantes da vida, as pedras as coisas mais importantes da vida. Agora, se você primeiro encher o jarro da tua vida com areia, com as coisas menos importantes da vida, não haverá espaço para as pedras, não é verdade? Para as coisas mais importantes da vida. Agora, se você colocar primeiro as pedras no jarro e a areia depois, a areia ela vai se encaixando ali nos espaços entre elas, não é verdade? Da mesma forma, quando nós priorizamos o que é verdadeiramente importante na nossa vida, o nosso relacionamento com Deus, a família, quem a gente ama, o nosso propósito de vida, a gente descobre que tudo mais vai se encaixando de maneira surpreendente. Então a nossa consciência, ela deve nos guiar a fazer escolhas certas na vida. A gente não pode continuar vivendo como se nós tivéssemos todo o tempo do mundo, meu irmão. Porque cada dia é uma dádiva, uma oportunidade da gente amar a Deus, amar a vida do outro, de crescer em Cristo, de fazer a diferença no mundo. Agora, como seria a tua vida, a nossa vida, se a gente realmente vivêssemos Efésios 5, aí nos versículos 15 e 16? Se cada decisão, cada momento fosse visto como uma oportunidade de glorificar a Deus, isso não significa que a gente deve confundir atividade incessante, ativismo religioso, com espiritualidade autêntica, mas sim viver de forma equilibrada, centrada em Cristo em todos os aspectos da nossa vida, sempre conscientes ali do nosso chamado em Cristo, que a gente possa, pela graça de Deus, viver na contramão desse mundo, resistindo à tentação de desperdiçar nossa vida com aquilo que não tem valor eterno, que nós sejamos conhecidos como pessoas que priorizam o que realmente importa, que não esqueçam do que realmente importa na vida. E três coisas que a gente aprende com esse texto. Em primeiro lugar, viva com intencionalidade, fazendo escolhas conscientes que reflitam a sua identidade em Cristo. Em segundo lugar, priorize o que tem valor eterno sobre as coisas temporais na tua vida, meu irmão. Aquilo que realmente tem valor. Em terceiro lugar, use o seu tempo como um recurso precioso. Invista ele sabiamente no reino de Deus. Então a minha oração é que diante de uma sociedade que parece ter perdido a capacidade de discernir o que realmente importa, que Deus ele nos dê sabedoria, que o Senhor nos ajude a vivermos cada dia com propósito e que a gente possa priorizar o nosso relacionamento com Ele, que as nossas escolhas revelem quem realmente nós somos em Cristo, que Ele possa nos abençoar durante a nossa caminhada e a gente continue fazendo boas escolhas, que a gente peça sempre orientação do alto. Que Deus ele possa abençoar a tua vida, guarde no teu coração. Eu espero que produza bons frutos. Não esquece, amo vocês em Jesus. Que você tenha um fim de semana muitíssimo abençoado aí pela frente. E na segunda-feira, se Deus permitir, a gente retorna aqui de novo para meditar um pouco mais na palavra dele e pensar um pouco mais na nossa vida. E que Deus abençoe ricamente você. Tá bom? Grande abraço. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.